Para o mestre Francisco, o aprendizado de uma arte marcial vai muito além do que aprender socos e chutes ou alongar-se para se dar bem em uma luta. Para ele, o treinamento da arte marcial verdadeira começa com o aprendizado de uma filosofia de vida, pois o aluno deve ter o controle físico e mental para que não saia por aí, machucando as pessoas à torto e à direita. Os ensinamentos dele vão muito além do que aquilo que as pessoas procuram de um professor de artes marciais. No passado, havia um ditado que dizia: ensina-me, Kung Fu um dia, e serás o meu pai para sempre. E é baseado nesta filosofia que o mestre Francisco tenta ensinar a verdadeira filosofia do Kung Fu, pois os mestres de Kung Fu do passado eram monges, e não apenas lutadores, como relatam em filmes, no cinema e na televisão. A maior luta do mestre Francisco não é contra um adversário com 2 braços e 2 pernas, mas sim contra o cinema e a televisão, que disseminam ideias erradas sobre a arte marcial chinesa, pois uma arte marcial sem uma filosofia não passa de uma luta. É assim que ele fala a respeito daquelas pessoas que só querem aprender socos e chutes dentro de uma arte marcial. O mestre Francisco iniciou seus treinamentos em artes marciais em 1983, quando tinha apenas 13 anos no início. Ele começou a praticar Kung Fu com um colega de escola que sabia um pouco dessa arte marcial e começou a ensinar para ele alguns movimentos básicos do Kung Fu. Ele se reunia com seu amigo. Depois das aulas, ele ia praticar Kung Fu sempre nos dias de semana. O Kung Fu para ele era uma arte marcial completa, por isso ele treinava e tentava conhecer as nuances desse estilo chinês que encantava o mundo na década de 70 e de 80. O Kung Fu chinês para o mestre Francisco era muito mais do que uma luta composta, e com chutes e socos ele enxergava dentro do Kung Fu uma disciplina que prezava a arte ao invés da luta e do confronto. Ele praticava Kung Fu na intenção de se tornar uma pessoa melhor, e com isso aprendeu a ter disciplina, honra e lealdade, pois os valores reais da arte marcial não estão expressos apenas em movimentações como defesas e ataques ou utilização de armamentos como espadas, lanças, são chacos, facas, adagas. E o mestre Francisco queria aprender as técnicas reais do Kung Fu Shaolin, pois ele via nos documentários ou em revistas da época que o Kung Fu Shaolin visava proteger o corpo contra pancadas e perfurações e também fazer quebramentos de objetos como tijolos e tábuas, pois o Kung Fu Shaolin era amplamente divulgado nos filmes que passavam na televisão em uma série conhecida como Faixa Preta. O mestre Francisco
Assistia toda semana filmes que eram veiculados pela televisão que falavam sobre o Kung Fu chinês, sob a ótica do cinema e da TV. Ele acreditava que tais técnicas eram reais, mas os seus amigos diziam que não, essas técnicas não eram reais, pois eram efeitos cinematográficos feitos para enganar as pessoas e fazer com que os filmes se tornassem mais atrativos, mas o mestre Francisco acreditava que tais técnicas existiam e ele almejava de todo o seu coração aprender tais técnicas para melhorar como pessoa e para divulgar o Kung Fu aqui no Brasil. O mestre Francisco tinha o objetivo de se tornar um professor de Kung Fu e fundar a sua própria escola para ensinar tais técnicas aos brasileiros. Por isso ele buscava incessantemente conhecer tais técnicas, comprava livros e revistas para obter informações sobre tais feitos e aonde pudesse aprender. E então, em 1986, conheceu um professor de Kung Fu que vinha do Rio de Janeiro morar na cidade onde ele estava, Cachoeiro de Itapemirim. Este professor dizia que conhecia as técnicas do Kung Fu Shaolin, bem como os estilos, que imitavam os animais, ou seja, o tigre, a garça, o leopardo, o dragão e a serpente. Mas quando o professor Francisco, ou seja, quando o pequeno Francisco foi treinar com ele, viu que ele realmente não sabia tais técnicas e enganava as pessoas, dizendo que era capaz de fazer algo como saltar 6 metros de altura, ou quebrar cadeados e tijolos com as mãos. Mas ele nunca mostrava essas técnicas e fazia um grande mistério sobre técnicas do Kung Fu como a palma de ferro e outras, mas o mestre Francisco perseguia incessantemente essas técnicas. E então, treinando com esse mestre, após 2 anos, ele o abandonou, pois viu que esse mestre, que veio do Rio de Janeiro, nada sabia e enganava as pessoas, mandando elas calejarem as mãos e fazer exercícios com pesos para alongar os seus corpos. Nessa época, o pequeno Francisco acreditava que as lutas mostradas no cinema e na TV eram possíveis de se fazer na vida real, pois as defesas e ataques feitas pelos atores nas telas pareciam muito realistas e convenciam a todos de que realmente aquilo que era mostrado seria possível. Mas as pessoas que cercavam o mestre Francisco dizia sempre que tais técnicas eram verdadeiras, pois eram possíveis de ser feitas por qualquer pessoa que treinasse o Kung Fu chinês, enquanto as técnicas de respiração e de concentração seriam mentirosas. As pessoas comuns pensavam que as lutas vistas seriam possíveis, sim, pois elas estavam certas de que defesas e ataques seriam muito mais eficientes em um combate real do que os movimentos de concentração para suportar socos e chutes. Inclusive, o mestre que havia ensinado o pequeno Francisco a lutar Kung Fu por 2 anos, este mestre não conhecia técnicas reais de meditação de concentração e nem de respiração, pois ensinava coisas ineficientes dentro da arte marcial para ser utilizado nas ruas como defesa, e alegava que seu estilo era o melhor de todos, negando a eficiência de outras escolas, como o karatê, o taekwondo, o judô ou até mesmo o ninjutsu. Este mestre, que tentava ensinar Kung Fu errado para as pessoas, dizia que ele era o melhor lutador, que o seu estilo era realmente o mais eficiente. E aí então, ao longo de 3 anos, o mestre Francisco descobriu que este professor aprendia tudo nos livros comprados pelo reembolso postal, e aí então a casa caiu para ele. Depois todos descobriram o segredo do seu conhecimento. Eu ficava observando o mestre da aula de Kung Fu e obrigava a gente a fazer exercícios que não tinham muito a ver com a nossa realidade. Ele dizia que nós deveríamos ser vegetarianos, mas ele mesmo comia carne.
Ele falava que a gente não podia beber refrigerantes ou tomar café, mas ele tomava refrigerante, tomava café e até mesmo fazia uso de bebidas alcoólicas. E isso aí deixava a gente com uma pulga atrás da orelha. Como que um mestre de Kung Fu, que fala que faz muitas coisas, pode se contradizer dessa forma? Certa vez eu pedi a ele para quebrar um tijolo e ele disse que não ia quebrar. E aí eu falei para ele, faça alguma coisa incrível, dá um salto aí mais ou menos de uns 3 metros. E ele disse que era para eu ser mais humilde. E aí então eu abri os olhos e pude ver que ele era realmente um charlatão. Ele ensinava Kung Fu através de livros, aprendia todos os nomes, todas as técnicas, os movimentos, e fazia com que as pessoas acreditassem que realmente ele era um professor de Kung Fu, ao passo que ele não era. Isso foi nos idos de 1986, 87 e 88. E aí eu fiquei muito decepcionado com esse mestre e abandonei os treinamentos dele e fui treinar o que eu já sabia sobre Kung Fu. O estilo serpente, que foi ensinado por um colega meu da escola. Ele era filho de um delegado de polícia e eu tinha acesso à casa dele e eu tinha uma certa amizade com ele e fui treinando o estilo serpente. E aí então o tempo foi passando até que em 1991 eu fui para Brasília, onde eu pude começar a conhecer técnicas reais de Kung Fu. Realmente existem muitos mestres que não são mestres de verdade atuando pelo Brasil, ensinando coisas mirabolantes sobre as artes marciais. Fique esperto quanto a esses profissionais que são verdadeiros charlatões, pois a verdadeira arte marcial chinesa é simples e é composta de exercícios simples com técnicas de respiração e alongamentos sem aquelas extravagâncias todas de ficar calejando as mãos e carregando pesados objetos para fortalecer braços e pernas. Não caia neste conto, pois o verdadeiro Kung Fu é ensinado de uma forma simples e segura. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, onde nós mostramos técnicas reais de Kung Fu e treinamentos reais, que não fazem parte de nenhum filme do cinema ou da TV. O treinamento do Kung Fu é muito levado a sério em muitos países do mundo e aqui nós tratamos de ensinar as técnicas verdadeiras do Kung Fu Shaolin.